Boa tarde, este é o programa Eclésia. Volta a estar consigo este espaço informativo que leva até si o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Bento XVI vai enviar à Costa do Marfim o cardeal responsável pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz para se inteirar da situação da Igreja e como forma de estabelecer o diálogo para a paz. Durante a sua audiência desta quarta-feira, o Papa apelou à comunidade internacional que faça tudo para pôr fim a um conflito sangrento que está a ser esquecido. O drama que se vive torna mais urgente a restauração do respeito e da convivência pacífica. E não devem ser poupados esforços neste sentido. Assim resolvi enviar a este nobre país o cardeal Peter Turkson, presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz, para manifestar a minha solidariedade e a Igreja Universal às vítimas deste conflito e promover a reconciliação e a paz. A biblioteca e o livro em instituições eclesiais foi o tema e análise no segundo encontro nacional promovido pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. A iniciativa decorreu na Biblioteca do Seminário Maior do Porto, com a colaboração de especialistas na área, incluindo o cardeal Raffaele Farina, bibliotecário arquivista do Vaticano. Esta é a Biblioteca do Seminário Maior do Porto. Muitas obras preenchem estas estantes, catalogadas e divididas por saberes e categorias. Na década de 80, o agora bispo Dom Carlos Azevedo, que fazia parte da equipa formadora deste seminário, e decidiu dedicar muito do tempo livre à organização de livros dispersos e, por isso, desconhecidos. As recordações que estes lugares trazem são muitos, porque foram muitas horas aqui despendidas a dar uma arrumação e uma integração de muitos fundos. Aquilo que eu posso referir é que esta biblioteca precisava de dar um salto de uma biblioteca com uma concepção antiga para uma concepção moderna, da separação dos livros antigos dos livros novos, da separação dos periódicos do meio dos livros. Então foi preciso dar uma volta grande. Uma grande volta conquistada pelo trabalho de alguns anos e pelo contributo de muitos voluntários. Esse trabalho foi feito com muitos voluntários, que eram os seminaristas, que eu tentava mobilizar e cativar para depois de jantar virem para aqui, em vez de irem para a televisão. E gastávamos aqui as horas a seguir ao jantar, aqueles que não eram tão desportivos e gostavam deste desporto, e que foram grandes companheiros aqui na arrumação, até na montagem de estantes, e fui ganhando alguns passos, algumas salas ao seminário. Na altura o Icónome dizia: qualquer dia temos livros no refeitório. Nos espaços disponíveis do seminário, organizaram-se livros, integraram-se doações, ofereceram-se títulos duplicados e possibilita-se agora obras de teologia e outros saberes. Muitas vezes nós pensamos que este património é estritamente religioso, mas não é, porque há muitos interesses que se cruzam. O construir-se de uma biblioteca como estas é fruto de muitos interesses. Sei lá, por exemplo, os Viscondes da Pesqueira, que deixaram os seus livros aqui, interessavam-se muito por genealogia e heráldica. E talvez as pessoas nem saibam que esta biblioteca é rica em genealogia heráldica, que não era de esperar. E há ainda estudiosos dessa área. Por exemplo, a nossa mania de conservar tudo leva-nos a conservar livros que mais ninguém conserva. Por exemplo, veio aqui encontrar um exemplar único de uma gramática do século XIX de inglês. Exemplos de contributos culturais que não estão só nestes livros, mas em todas as bibliotecas e instituições eclesiais. Umas já os dão a conhecer ao público, outras procuram saber como conservar e catalogar os livros que delas fazem parte. Esse, o desafio do Secretariado Nacional dos Bens Culturais, que depois de um inquérito junto das bibliotecas propõe agora um projeto de catalogação. O Cesareia, o portal das bibliotecas eclesiais portuguesas. O trabalho que nós queremos fazer agora com o Cesareia, que vai hoje ser apresentado, é potenciar um catálogo coletivo, mas feito hoje à maneira moderna,
que não exige que todos enviem os dados para um mesmo servidor, mas que através de links possa haver uma leitura em todas as bibliotecas, a ver se existe uma determinada obra que eu ando à procura. Se numa fase inicial os catálogos vão estar disponibilizados de uma forma autónoma, o grande objetivo do portal Cesareia é a criação de um portal coletivo, de um catálogo coletivo, ou seja, que nos permita pesquisar no conjunto das bibliotecas eclesiais. Naturalmente que isto não se faz num curto prazo, mas é esse trabalho que hoje vai aqui começar. É essa sensibilização no sentido de aderirem a este projeto e é depois toda a realização técnica do projeto que vai seguir-se. Só podem ser acessíveis através desta ferramenta os catálogos que estiverem efetivamente, por um lado, construídos e estruturados e, sobretudo, disponíveis. Há muitas instituições eclesiais que, por razões várias, não querem disponibilizar ou não quiseram até agora disponibilizar os seus catálogos via internet. E realmente não se fazem omeletes sem ovos. Se o catálogo existe, mas não há vontade de o disponibilizar, o portal não pode tornar acessível o que o dono não quer que seja acessível. Início de um projeto que tem por objetivo tornar acessíveis volumes que permanecem desconhecidos. E quem com eles contacta regularmente testemunha o muito saber que as bibliotecas eclesiais incluem. Há muita cultura e muito saber que está escondido. As bibliotecas eclesiais portuguesas são verdadeiramente surpreendentes, não só pelos próprios espaços, que são desde logo riquíssimos, mas também pela excelência dos acervos que contêm. E justamente o facto de não serem bibliotecas disponíveis ao público faz com que tenhamos de facto surpresas quando as conhecemos um pouco mais a fundo. As bibliotecas eclesiais portuguesas possuem obras que não existem em grandes bibliotecas, senão aquelas. Fundamental é estimular e ao mesmo tempo ajudar e trocar experiências que façam ver às pessoas que é possível. É possível dar passos novos, é possível encetar caminhos que desbloqueiem às vezes as situações de não ser difícil, de quase parecer impossível ultrapassar certos obstáculos. O ver que outros passaram, o ver que é possível, e há uma ajuda. A ajuda para proprietários e para os leitores está em www.cesareia.com. Um projeto de catalogação dos livros de bibliotecas em instituições eclesiais que divulgará os livros de diferentes épocas e dos variados saberes. O cardeal Rafael Farina afirma que as novas tecnologias são fundamentais no trabalho desenvolvido pelas bibliotecas. O bibliotecário arquivista do Vaticano foi uma das presenças no 2º Encontro Nacional sobre a Biblioteca e o Livro em Instituições Eclesiais. O cardeal Rafael Farina é o bibliotecário arquivista do Vaticano, o responsável por um dos redutos de informação mais importantes do mundo. Agora a aposta passa pelas novas tecnologias. As novas tecnologias são uma novidade e um contributo precioso para conservar este património único e preservá-lo para o futuro. São meios que permitem guardar informação e evitar perdas que podem ocorrer em catástrofes, como esta que atingiu o Japão e que destrói tudo. Neste caso, os meios digitais aproximam as pessoas do saber e o conhecimento chega mais longe. A pouco e pouco, mais documentos poderão ser consultados online. Mesmo manuscritos que podem interessar apenas a uma ou duas pessoas e que podem ser requisitados pela internet, não sendo necessário uma deslocação a Roma. Este responsável estima que nos próximos 20 anos o Vaticano possa facultar muitas das suas obras nesta modalidade digital. Hoje é quinta-feira e contamos, como tal, com a presença de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos continua a falar da ação da Igreja na sociedade contemporânea. A ação da Igreja na época contemporânea. A temática que tem merecido uma análise histórica nesta rubrica, o passado e o presente, com a presença do Manuel Clemente. Clemente, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. Começámos a ver há 8 dias as marcas ou as prioridades que os vários pontificados, no caso o primeiro do século XX, deu a essa presença da Igreja.
no caso, uma prioridade sobrenatural da afirmação da Igreja. A grande preocupação do Papa Pio X era. Muito boa tarde também aos nossos telespectadores. Vamos então para o pontificado de Bento XV. O Papa Bento XV, a partir de 1914 até 1922, o Papa Bento XV não é muito conhecido do comum dos cristãos. Se perguntarmos às pessoas, enfim, Pio X, até porque ele foi canonizado e é São Pio X, é conhecido. A seguir, Bento XV, Pio XI, Pio XII, sobretudo, são conhecidos, João XXIII. Agora, o Papa Bento XV não é efetivamente muito conhecido e é pena. Ele agora foi reconhecido recentemente, porque o atual Papa, quando disse porque é que tinha escolhido o nome de Bento XVI, lembrou Bento XV e os seus esforços em favor da paz. E é sobretudo por isso que ele deve ser retido na memória cristã e até estudado. No contexto da Primeira Guerra Mundial. Foi o Papa que apanhou, digamos, a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra é de 1914 a 1918, ele foi Papa depois até 1922, mas é no começo da guerra que ele é eleito. O Papa Pio X, São Pio X, morre já, enfim, nos trágicos acontecimentos que dão origem imediata à Primeira Guerra Mundial e depois é eleito Bento XV, que era nessa altura arcebispo de Génova. Mas Bento XV, no que diz respeito à pastoral da Igreja, porque é que é tão importante? Ele é importante porque ele, de certa maneira, é a origem desta dimensão universal e internacional que a pastoral da Igreja acaba por ter. Nós hoje, quando olhamos para a ação da Igreja no mundo, nós, não estou a falar só dos católicos, estou a falar da sociedade em geral, de muitíssima gente, quando olha para os Papas, está muito atenta à repercussão internacional do seu ministério. Naquilo que diz respeito à sociedade, naquilo que diz respeito à paz, naquilo que diz respeito ao entendimento entre os povos, nós estamos muito atentos, e este nós, repito, no sentido alargado da palavra. Isto começa com Bento XV. A preocupação, e mais que a preocupação, a ação nesse sentido, de levar a vida da Igreja às relações internacionais, à pacificação dos espíritos e das relações entre os Estados, isto é muito Bento XV. Bento XV provinha de um grupo de eclesiásticos que em Roma se tinha acrescentado desde o pontificado de Leão XIII, que depois no pontificado de Pio X não tem tanto protagonismo, mas que agora volta a ter, e que eram formados na escola do secretário de Estado de Leão XIII, do Papa, que tinha sido até 1913, o famoso cardeal Rampolla del Tíndaro, e que era muito atento a essas dimensões internacionais no sentido da paz, do pontificado. Portanto, uma pastoral que não se ficava dentro das fronteiras habituais da Igreja, mas que a projetava como instituição a favor da paz e do entendimento internacional. Como digo, esta vertente não é muito acentuada no pontificado de Pio X, como nós vimos, está mais atenta a reforçar o caráter sobrenatural da vida cristã dentro da comunidade cristã, pela piedade, pela liturgia, e a afastar, enfim, qualquer contaminação excessiva do mundo e até de uma certa modernidade. Agora, com Bento XV, este filão de Leão XIII, Rampolla, volta, de certa maneira, à rival. E digamos nós, e tinha forçosamente que voltar, porque a situação de guerra e com esta característica ainda tão negativa de ter, de um lado e do outro, nações católicas. De um lado da Primeira Guerra Mundial está o Império Austro-Húngaro, o que restava dele, Francisco José, eram as antigas majestades apostólicas da Áustria. E do outro lado está a França, não é? E a França também, enfim, era uma nação que, apesar dessa Terceira República ser muito laicista e negativa em relação ao catolicismo e às instituições católicas, a França continuava a ser um país de muitos católicos, não é? E isto dilacera ainda mais o conflito e os espíritos. Portanto, Bento XV, desde o princípio, procura ter insistentemente, mesmo que não fosse muito bem recebido de um lado e do outro, uma ação, uma pastoral no sentido da paz.
E isto vai marcar depois a pastoral da Igreja contemporânea. Portanto, a extrapolação da vida cristã do seu polo interno para este polo externo e universal das relações internacionais. O Papa Bento XV terá várias ações em relação à Primeira Guerra Mundial, nesse sentido. A primeira é tentar que haja entendimento e que o conflito acabe e se resolva, e a dizer, sem vencedores nem vencidos, e por isso não ficando na origem de outros conflitos que viessem a seguir. Não foi ouvido. Foi muito permaneceram os ressentimentos. Não foi ouvido. Sobretudo em 1917, a sua mediação. Em 1917 é o ano em que os Estados Unidos entram francamente no conflito, e isso desequilibra as coisas e faz com que a vitória seja do campo francês, inglês, Estados Unidos e seus aliados. Mas, até certa altura de 1917, do lado da Alemanha ainda se julgava que a vitória era possível, da Alemanha e da Áustria. O Papa Bento XV aproveita este momento, este entretanto, para fazer uma proposta de paz, em que, de parte a parte, com mútuas doações e restituições do que, entretanto, tinha sido ocupado, com o exame diplomático e não por conflito militar das questões que tinham estado na origem dessa Primeira Guerra, se chegasse a uma paz, repito, sem vencedores nem vencidos. Não foi aceito. E não foi aceito pelos próprios católicos, sobretudo do lado francês. E porque achavam que era preciso derrotar a outra parte. Infelizmente, a tentativa de Bento XV não foi aceita, e depois o que aconteceu foi a derrota e até a humilhação absoluta da Alemanha, que ficou em tais condições que depois foram um caldo de cultura trágico para um revanchismo que está na origem da Segunda Guerra Mundial. Mas o Papa Bento XV, como não foi aceito por esse lado, começou a desenvolver algo que depois vai ser muito importante na pastoral católica, que são os organismos da Santa Sé, e antes dos organismos, as atuações da Santa Sé, em favor da minoração dos danos dos conflitos. Portanto, apoio às vítimas, tentativa de trocar prisioneiros, ligação desses mesmos prisioneiros às suas famílias, tentando dar informações para que as pessoas soubessem onde é que estavam, os seus parentes que tinham sido apanhados pelo conflito, fazer dos organismos locais da Santa Sé outras tantas instâncias de socorro, o que vai ser depois muito, muito continuado na Segunda Guerra Mundial, infelizmente por ser uma Segunda Guerra e aquela que foi, e depois na vida da Igreja até estes organismos que hoje existem. E essa é a grande novidade, nós podemos dizer, do pontificado do Papa Bento XV, que é dar uma outra dimensão à ação pastoral da Igreja, sobretudo aquela que é impulsionada diretamente pela Santa Sé, a favor da paz, da prevenção dos conflitos, da mediação depois, durante os conflitos, com uma grande disponibilidade, e isto, repito, é uma cadeia de ações que é suportada também por uma cadeia de eclesiásticos e de outras pessoas que, a partir de Roma, vão dando corpo a estas tentativas. Como digo, desde o cardeal Rampolla do tempo de Leão XIII, depois com os seus discípulos, entre os quais o Della Chiesa, que vai ser Bento XV a partir de 1914, o próprio Pacelli, que será Pio XII em 1939. Portanto, há aí uma cadeia de atuações, de funcionários e de presença que fazem da Santa Sé um organismo internacional importantíssimo. E essa síntese que o historiador que temos estado a seguir também faz, o próprio Laboa tem um trecho muito interessante a esse propósito que eu peço ao Paulo para ler. Na sua primeira encíclica, Ad Beatissimi, dirigida a todos os seres humanos, porque o Papa é pai de todos, Bento XV assinalou 4 causas da desordem existente na sociedade e que desembocaram no conflito bélico: ausência de boa vontade mútua nas relações humanas, desprezo pela autoridade, lutas injustas entre as diversas classes de cidadãos e apetite desordenado dos bens perecíveis. Bento XV descreve a Igreja como mãe e guia que acompanha o homem ao longo da vida, tanto individual como coletivamente. Vida em que a disciplina e a convicção religiosa se convertem na única garantia do mundo moral e fraterno, fraternidade entorpecida e desviada pelo nacionalismo exacerbado e pelo racismo, que claramente condenava.
foi considerado o Papa da Paz. Exatamente. E foi reconhecido. Não imediatamente pelas potências, mas acabou por ser reconhecido. E não até é por Bento acaso. XVI agora, não é? Bem, mas logo depois, não é por acaso que no final do pontificado de Bento XV havia um conjunto grande de representações diplomáticas na Santa Sé, que nunca tinha acontecido assim, não é? Antigamente eram as grandes potências católicas que tinham representantes na Santa Sé. No pontificado de Bento XV cresce o número de representações e não nos esqueçamos que nessa altura não havia Estado Pontifício, porque tinha sido abruptamente terminado com a invasão de Roma pelos italianos em 1870 e só voltará a haver nos moldes atuais, não é? Aqueles 40 hectares que formam hoje o Estado da Santa Sé, com Pio XI, no pontificado seguinte, em 1929. Portanto, é pelo reconhecimento deste papel internacional e pacificador que a pastoral da Igreja, sobretudo a protagonizada pelo Papa, vai ter com Bento XV. Veremos, de hoje a 8 dias, o pontificado seguinte, no caso Pio XI. Voltamos a encontrar-nos, então, e nesta sala de exposições temporárias do Museu de Arte Sacra e Teologia dos Missionários da Consolata, onde desta vez estamos a gravar com o Salomão Comenta esta rubrica O Passado e o Presente. E é assim que concluímos este espaço, que está também disponível na internet, em agência.eclesia.pt. Nesse endereço pode acompanhar também toda a atualidade na Igreja Católica. Mais logo, 15 minutos antes das 11 da noite, a Eclésia também na Antena 1. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.